Imagina só, acordar na sua própria cama, justo no dia do seu aniversário, e descobrir que aquele seu mundo perfeitamente organizado virou de cabeça para baixo, substituído por um pesadelo que não faz o menor sentido. Bom, é exatamente por aí que a gente vai começar a nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar direto em uma das histórias mais frustrantes, desorientadoras e honestamente fascinantes de toda a literatura mundial: o processo de Franz Kafka. Para entender o coração dessa obra, pensem nessa imagem super incômoda de alguém totalmente preso, imobilizado numa teia de aranha gigante. É bem isso. O protagonista não cometeu nenhum erro claro, sabe? Mas do nada ele se vê completamente enredado num sistema invisível, sufocante, do qual é simplesmente impossível escapar. É agoniante. E toda essa loucura começa com uma frase que é lendária. Olha só a frieza disso. Alguém devia ter caluniado a Joseph K., pois sem que ele tivesse feito qualquer mal foi detido certa manhã. O que a gente precisa notar aqui, e que é o grande choque, é a falta total de justificativa. Zero. Nenhum motivo aparente, nenhum crime especificado, apenas a certeza abrupta, tipo um soco no estômago, de que ele está preso. Parte 1. A detenção inexplicável. A invasão do espaço racional de Joseph K. Essa invasão absurda no quarto do Joseph K., bem nas primeiras horas do aniversário dele de 30 anos, cria um contraste simplesmente brilhante de dois mundos colidindo de frente. De um lado, a gente tem o mundo do K, um procurador de banco bem-sucedido, um cara super metódico que exige ordem, identidades, mandados legais, o pacote completo. Do outro, temos esse mundo do tribunal, que é uma bagunça completa. Figuras de autoridade bizarras que, acreditem ou não, comem o café da manhã dele, fazem interrogatório no quarto da vizinha e, o mais louco de tudo, não apresentam absolutamente nenhuma acusação formal. Essa batida de frente gera uma situação que é tão frustrante que chega a ser cômica. Homens estranhos, vestindo uns trajes pretos super práticos, cheios de bolsos, simplesmente brotam no quarto dele. Os guardas, o Franz e William, agem com uma naturalidade tão corrupta que tentam confiscar até as roupas íntimas do K. A desculpa deles? As roupas seriam roubadas lá no depósito de qualquer jeito. Dá pra acreditar? E a cereja do bolo, com aquele toque de humor bem sombrio, eles admitem na maior cara de pau que são só subalternos. Eles não fazem a menor ideia de qual lei estão aplicando ali. Nenhuma. Vamos para a parte 2. Lógica contra o absurdo. A fútil tentativa de tentar entender um pesadelo. Aqui, a gente vê o protagonista tentando usar as regras do nosso mundo real numa situação que não tem lógica nenhuma. É até doloroso ver o desespero do K. Ele sai revirando as gavetas igual um louco procurando uma licença de bicicleta e uma certidão de nascimento. Ele se agarra à burocracia, crente que mostrar uns papéis oficiais vai provar a inocência dele por uns caras que, sendo bem sinceros, não estão nem aí. Para a gente sentir como essa situação sufoca rápido, é só olhar como amanhã se desenrola. Às 8 em ponto, a vida dele já desmoronou. O café da manhã sumiu e tem gente estranha no quarto dele. 8h30, o quarto da vizinha já foi invadido por um inspetor todo arrogante. E aí, num golpe de mestre de pura tortura psicológica, às 9 horas, o sistema bizarramente exige que ele continue a vida como se nada tivesse acontecido. Eles despacham o Kay pro banco e ainda por cima o humilham, mandando para acompanhá-lo 3 colegas subalternos dele que estavam lá escondidos vendo tudo. O sistema tira toda a paz do cara, mas cobra total normalidade. É muito bizarro. Parte 3. O tribunal no sótão. A nossa descida por esses espaços judiciais meio peculiares. Então chega o domingo seguinte, e aí a coisa subverte qualquer ideia que a gente tenha de um sistema legal sério. O Kenya não vai para um palácio da justiça com colunas de mármore e tudo mais, não. Ele tem que ir para um cortiço super pobre e lotado, lá na Rua Julius. Ele fica perambulando por 5 andares de puro caos, desviando de crianças brincando, gente cozinhando, e um método de investigação super avançado dele, bater de porta em porta perguntando por um tal carpinteiro Lance, só como desculpa para espiar o interior dos apartamentos. E o auge desse absurdo todo é que ele acaba tropeçando no tribunal meio que sem querer, funcionando, adivinha só, dentro do quarto minúsculo de uma lavadeira. E lá dentro, o negócio é o caos institucionalizado puro, beirando o sufocante. A atmosfera do lugar é tão densa, tão abafada, que mal dá para respirar. A sala tá num nível de lotação que o pessoal lá na galeria de cima tem que, literalmente, usar almofadas para não ficar batendo a cabeça no teto. E tem mais, a multidão ali tá toda divididinha entre direita e esquerda, como se fossem facções políticas. E o juiz? Nada de livros de leis imponentes. Ele usa um caderno escolar velho todo deformado de tanto uso. É um cenário para deixar qualquer um maluco. Parte 4. A ilusão de justiça. Chegou a hora do confronto do Joseph K.
E é nesse ambiente totalmente claustrofóbico que o Kay decide que chega. Ele não vai mais abaixar a cabeça e tenta assumir o controle da situação, mandando um discurso cheio daquela indignação que a gente sente quando sabe que tem razão. A força do que ele diz é brutal, olha só. Consiste em deter inocentes e em mover-lhes um processo insensato e, na maioria das vezes, como é o meu caso, carente completamente de resultados. Ele jura que está desmascarando um esquema corrupto na frente de um júri, né? Ele tenta até conquistar a simpatia daquela metade da sala que parecia estar ouvindo ele em silêncio. Só que aí veio o verdadeiro terror da história. Aquela coragem toda do Ken não serviu para nada. Aquele público não era um júri de cidadãos comuns. E a tal oposição política de esquerda e direita? Tudo encenação, uma ilusão de ótica. Quando ele repara bem, vem a bomba. Todo mundo ali, sem exceção, faz parte do mesmo sistema corrupto. Escondido debaixo das barbas despenteadas deles, todos usavam o mesmíssimo distintivo do tribunal. Eles estavam todos do mesmo lado o tempo todo, formando uma barreira única, só zombando das tentativas inúteis do nosso protagonista de usar alguma lógica para se defender. Parte 5. A corrupção do sistema. Vamos falar sobre o vazio que existe por trás dessa tal lei. O choque de realidade mais pesado de todos acontece no outro domingo, quando o K volta para lá. Ele estava esperando, que o processo fosse continuar, mas encontra o tribunal às moscas, completamente vazio, sem cronograma, sem regra nenhuma. Essa falta total de procedimento acaba de vez com qualquer ilusão de que existe um sistema judicial formal ali. Só quem está lá é a lavadeira. E ela se oferece para o K num ato de puro desespero para tentar escapar do assédio sexual do juiz e de um estudante de direito. Mas o verdadeiro soco no estômago acontece quando o K cisma de olhar os tais livros jurídicos que ficavam largados na mesa daquele juiz. O que a gente espera ver? Códigos civis, penais, leis, certo? Que nada. Lá só tem uns desenhos toscos e anatomicamente esquisitos de casais sem roupa, além de uns romances de quinta categoria. Quando a gente para pensar no peso disso, é arrepiante. As bases, os textos fundamentais desse sistema todo, não são leis, são obscenidades literais. E o que fica para nós dessa jornada toda? A conclusão é um mergulho de cabeça num poço de desespero. A descida para o absurdo está sacramentada. O Joseph K. percebe que está enjaulado num sistema que não tem saída. Um sistema movido única e exclusivamente por vícios, desejos obscenos e um poder arbitrário que não faz o menor sentido. A justiça nesse mundo do Kafka não é cega. Ela simplesmente não existe. Ponto. O que acaba nos deixando com uma baita pulga atrás da orelha para fechar essa nossa exploração. A gente acompanhou o K batendo a cabeça tentando usar lógica contra um muro de pura irracionalidade e maldade. E aí a grande pergunta que não quer calar é: tem como, em algum cenário imaginável, se defender de um sistema onde as regras nem sequer existem e quem manda é a própria personificação da corrupção absoluta? Bom, é uma provocação daquelas profundamente incômoda que o Kafka largou para ecoar pela história. E, para ser totalmente honesto, é uma questão que continua desafiando a gente até hoje.